Olá, exploradores do desconhecido! Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo dos criptídeos brasileiros. Criaturas lendárias que habitam o folclore do nosso país, misturando mistério, medo e um toque de magia. Preparem-se para conhecer 10 dessas figuras enigmáticas do nosso país. Começamos nossa jornada com o Mapinguari. Uma criatura das profundezas da Amazônia. Descrito como um ser enorme, peludo, com um único olho e uma boca no estômago. O Mapinguari é conhecido por seu rugido aterrorizante e um cheiro insuportável que anuncia sua presença. Segundo a lenda, o Mapinguari era um xamã que descobriu o segredo da imortalidade. Ao desafiar as leis da natureza, foi transformado nesta criatura monstruosa. Alguns dizem que ele é um guardião da floresta protegendo-a dos intrusos. Será que há um gigante peludo espreitando na selva? Talvez os exploradores da Amazônia tenham a resposta. Em seguida, encontramos o Boitatá. Uma serpente de fogo que vaga pelos campos e florestas brasileiras. Diz a lenda que o Boitatá protege a natureza contra aqueles que a destroem. A lenda do Boitatá é uma das mais antigas do Brasil, remontando ao período colonial. Segundo os relatos, ele é o espírito de uma cobra que sobreviveu a um grande dilúvio, adquirindo poderes sobrenaturais. Com seu brilho intenso, ele é uma visão assustadora nas noites escuras. Relatos de encontros com o Boitatá são comuns em áreas rurais. Agricultores e viajantes contam histórias de luzes que serpenteiam pelo ar, especialmente durante a estação seca. Mas será que é apenas uma lenda ou há algo mais por trás dessa serpente de fogo? Agora vamos falar do bicho-papão, uma criatura que atormenta crianças desobedientes. Descrito de várias formas, ele é sempre retratado como algo assustador, escondido nos cantos escuros. O bicho-papão aparece em muitas culturas ao redor do mundo, mas no Brasil ele assume formas variadas, desde um monstro peludo até um espectro sombrio. Sua função é clara, de manter as crianças na linha. No Brasil, ele é usado principalmente para assustar as crianças e fazer com que elas se comportem. Muitos pais ainda contam histórias do bicho-papão para garantir que seus filhos vão dormir cedo e não se aventurem sozinhos no escuro. Embora muitas culturas tenham suas próprias versões do bicho-papão, a versão brasileira é especialmente temida por seu poder de aparecer em qualquer lugar escuro. A mula sem cabeça é talvez um dos criptídeos mais icônicos do Brasil. Uma mula sem cabeça que solta fogo pelo pescoço, amaldiçoada por seus pecados. Esta lenda tem raízes profundas na cultura ibérica trazida pelos colonizadores portugueses. A mula sem cabeça é dita ser a transformação de uma mulher que manteve um relacionamento proibido com um padre. Como punição, ela se transforma em uma mula sem cabeça todas as noites de quinta para sexta-feira, correndo pelos campos e assustando todos que encontra. Muitas pessoas relataram ter ouvido os galopes da mula sem cabeça e visto as chamas que saem de seu pescoço. Esta figura temida cavalga pelos campos à noite e sua lenda é uma advertência contra comportamentos imorais. Será que alguém já viu a mula sem cabeça em uma noite escura? Agora vamos conhecer o Curupira, um protetor das florestas. Ele tem os pés voltados para trás, o que confunde aqueles que tentam segui-lo. A lenda do Curupira é antiga, e vem das tradições indígenas brasileiras. Ele é visto como um espírito protetor que usa truques e ilusões para afugentar caçadores e madeireiros que ameaçam a floresta. Com suas travessuras, como criar trilhas falsas e imitar sons da floresta, ele mantém caçadores e madeireiros longe das florestas. Algumas histórias dizem que ele também ajuda aqueles que respeitam a natureza, guiando-os em momentos de necessidade. Uma figura que simboliza a importância da preservação ambiental no folclore brasileiro. Conheceremos nesse momento, a Iara, a mãe d'água, é uma bela sereia que habita os rios amazônicos. Com seu canto hipnotizante, ela atrai homens para as profundezas das águas. A lenda da Iara tem raízes tanto nas tradições indígenas quanto nas influências portuguesas. Originalmente, Iara era uma guerreira indígena que foi transformada em sereia como punição por seus crimes. Segundo a lenda, seu canto irresistível hipnotiza os homens, levando-os para as profundezas dos rios onde nunca mais são vistos. Muitas histórias de desaparecimentos misteriosos de pescadores e viajantes são atribuídas a Iara. Embora bela, a Iara é perigosa e muitas vezes letal. Uma figura que mistura encanto e perigo, refletindo a natureza dos rios que ela habita. O Corpo Seco é uma das lendas mais macabras do folclore brasileiro. Trata-se de um espírito de um homem tão cruel em vida que após a morte, foi rejeitado pela terra e pelo céu, sendo condenado a vagar eternamente. Segundo a lenda, o Corpo Seco assombra as florestas e é uma figura esquelética que agarra e suga a vitalidade daqueles que se aproximam. Ele é descrito como um corpo mumificado que ataca aqueles que se aproximam, drenando suas forças. Relatos dizem que o Corpo Seco vive em árvores retorcidas e isoladas, atacando qualquer um que passe por perto. Ele é um aviso sombrio das consequências de uma vida de maldade. Não queira cruzar o caminho desse ser numa noite solitária, nem em nenhuma noite, para ser sincero. O lobisomem é uma lenda universal. Mas tem um lugar especial no folclore brasileiro, especialmente no interior.
Transformando-se em metade lobo metade humano nas noites de lua cheia, ele é temido por todos. No Brasil, a lenda do lobisomem tem raízes no folclore europeu, trazida pelos colonizadores de lá. Ela se adaptou às paisagens rurais brasileiras, onde muitas histórias são contadas sobre homens que se transformam em lobos nas noites de lua cheia. Relatos de lobisomens são comuns em vilarejos e cidades pequenas. Dizem que a maldição do lobisomem pode ser passada de geração em geração. Geralmente, quando uma família de 6 mulheres, o 7º filho se torna o ser resultado de uma série de pecados graves. Será que esses relatos têm alguma verdade por trás deles? A pisadeira é uma assustadora figura do folclore brasileiro, especialmente popular no sudeste do país. Sua chegada é precedida por um som estranho, semelhante ao de passos ou de uma risada sinistra, e por uma súbita sensação de frio. Quando ela se aproxima, a vítima pode sentir uma presença maligna no quarto, mesmo que não consiga vê-la imediatamente. Originária de antigas tradições, essa lenda tem raízes profundas nas histórias contadas de geração em geração. Descrita como uma velha horrível com unhas afiadas e um cheiro intragável, a pisadeira atormenta suas vítimas enquanto dormem. Em alguns relatos, as pessoas tentam se livrar dela recitando orações ou chamando o nome de santos, enquanto outras mencionam a incapacidade total de reagir ao ataque. Ela se senta no peito das pessoas, causando uma sensação de sufocamento e terror paralisante. Curiosamente, a pisadeira também serve como uma lição moral, alertando contra os excessos antes de dormir e incentivando bons hábitos noturnos. Hoje em dia esse fenômeno tem nome, e se chama paralisia do sono. Porém, quem garante que a pisadeira não vai te visitar enquanto dorme? Tenham cuidado. A besta-fera é um monstro noturno, descrito como uma mistura de vários animais. Ela é um amalgamo de diversas lendas europeias e africanas que se fundiram com o folclore brasileiro. Aparecendo em noites escuras, ela é temida por seu poder e aparência aterrorizante. Esta lenda é particularmente popular em áreas rurais, do Nordeste e Sudeste, onde as noites escuras e solitárias são o cenário perfeito para encontros com a besta-fera. Ela é descrita como uma criatura enorme, com partes de diferentes animais, e um rugido capaz de congelar o sangue. Ela geralmente é considerada um presságio de morte e tragédia. Relatos de encontros com a besta-fera incluem histórias de fazendeiros que perderam seu gado e de viajantes que desapareceram misteriosamente. Uma criatura que encarna o medo do desconhecido e o perigo das trevas. Ela pode apresentar lições importantes, como não sair à noite, cuidar bem dos animais e da natureza. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, deixe um like e veja mais vídeos sobre criptídeos. 4 vídeos ou mais toda semana.